Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live. Hoje nós iremos abordar um tema incrível, um tema fantástico para você que atua na área fiscal. Seja bem-vindo. Vamos chegando, vou dar alguns segundinhos aqui até o Instagram notificar a nossa live. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Como que a gente forma um time vencedor no setor fiscal? É sobre isso que a gente vai conversar na live de hoje. Vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Preparem que a gente vai falar de um tema muito bacana hoje, um tema que vai gerar muitos insights em você. Então me dê um feedback aí se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo certo aí com o áudio. Boa noite, boa noite. Bom, compartilhem, por favor, de onde vocês são. Compartilhem, por favor, também se vocês estão me ouvindo. Hoje a gente vai falar de um tema bem prático, né? Um tema que é o calcanhar de Aquiles aí de muitos profissionais que desejam empreender na área fiscal e tributária ou que são já empreendedores. Então, se você puder, compartilhe aí essa live. A gente vai iniciar em mais alguns segundinhos. Eu tenho uma convidada super especial hoje, alguém que é expert nesse assunto e que com certeza vai agregar muito para a nossa live, que é a professora Francine. Então eu vou convidá-la aqui a se juntar à nossa live. Jaqueline já me deu ok aqui, que o áudio e o vídeo estão ok. Estou convidando aqui a Francine. Oiê! Tudo bem Boa com você? noite, tudo bem? Boa Graças a noite. Deus. Prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é nosso em tê-la aqui, né? Uma honra poder contar com você, com seus conhecimentos, né? Como que a gente constrói um time vencedor na área tributária, na área fiscal? É o assunto que a gente vai conversar hoje. E você é alguém que pode somar muito para esse nosso assunto, né? Você é alguém especialista aí nessa área. Eu queria que você começasse, professora Francine, por favor, se apresentando aqui para os nossos colegas que estão nos assistindo, né? Nós temos aqui contadores, advogados, então fique à vontade aí para você dar os seus cumprimentos e também se apresentar para o pessoal. Uau, claro, realmente é um tema bem desafiador. Como é que eu vou montar uma equipe que vai realmente conseguir elevar o nível, o patamar da minha empresa, que vai conseguir me ajudar a ter os resultados que eu preciso, alinhando o propósito não só da pessoa, mas também da empresa. Então, o propósito profissional com o da empresa. E é uma honra, Max. Primeiramente, professor, muito obrigado pelo convite. É uma honra poder estar aqui com a Bemax, nesta empresa bem conceituada que tem trazido muito conhecimento, muito conteúdo para o público. E para quem não me conhece, para quem não é da minha audiência aqui do Instagram, eu sou a Francine Oliveira e eu sou professora hoje na Fundação Getúlio Vargas, tenho o meu Instituto de Desenvolvimento Profissional e a gente atua exatamente nessa área, né, de liderança, nessa área de gestão emocional, de comunicação e oratória, de coaching. Inclusive, o professor é meu coach. Estamos juntos aí numa trajetória, numa jornada de desenvolvimento super bacana. Sou mineira, sou daqui da cidade das terrinhas do pão de queijo. Do pão de queijo, do doce, né? A terra aí conhecida e famosa na cidade. Varginha, quem já ouviu falar da aparição do ET de Varginha, sul de Minas Gerais? Super famosa essa história aí, né? É super famosa. Você sabe que às vezes, né, tem em qualquer estado que eu vá, tem pessoas que ainda perguntam, professor, é verdade a aparição do ET? Aconteceu mesmo? Lá de 96, hein? Olha que as pessoas gravaram essa história no Brasil inteiro. Bom, se é verdade, eu não sei, mas alguma coisa estranha aconteceu na cidade. E fica muito ancorado na nossa cabeça, né? Porque eu lembro quando você falou a primeira vez que era de Varginha, na hora me veio a associação entre de Varginha.
né? Tá Que foi uma coisa vendo bem só? difundida aí, né? E olha que eu era bem novinho, hein? Que eu sou novo. Pois Bem é, novinho. então. Pois é, e assim, impressionante. E as pessoas, né, gravaram mesmo esta ideia e essa história, mas é bacana. Sim. Bom, vamos entrar um pouco no nosso assunto de hoje, né? Algumas Vamos pessoas já lá. estão entrando aqui, o Instagram está notificando mais pessoas. Então, se você já é aluno da Bemax, Deixa coloca eu aí até a convidar o pessoal hashtag aqui. Sou a Bemax, né? Se você puder, compartilha essa live com outras pessoas. A gente não vai economizar conteúdos aqui para você hoje. Então fique à vontade para esclarecer as suas dúvidas, interaja aqui com a gente, porque fica mais gostoso quando a gente manda dúvidas, quando a gente consegue ter essa interação. O propósito aqui é realmente a gente interagir, pessoal. Então fiquem à vontade aí para trazer dúvidas relacionadas ao tema, tá? O assunto que a gente vai abordar hoje é como contratar e reter, né? Como construir um time na área fiscal e tributária. E aí, professora, você começou abordando algumas questões muito legais relacionadas ao coaching, à gestão, né, à inteligência emocional, que são temas que você já domina, que você já atua com maestria, né? E o que eu percebo? O profissional que é graduado em ciências contábeis ou graduado em direito e que é empreendedor ou que aspira a empreender nessa área, precisa romper algumas crenças, né, na cabeça, precisa mudar algumas formas de pensar, né? Existem algumas crenças que foram implantadas na graduação, né, que talvez não funcionam para o cenário, digamos assim, para a vida real, né, Francine? Então, quando a gente está no mundo real, quando a gente começa a empreender de fato, quando a gente assume o desafio de abrir um escritório, a gente descobre que algumas habilidades precisam ser desenvolvidas, né? Habilidades essas que talvez a gente não viu na graduação, que ficaram a desejar. E aí agora a gente precisa correr atrás do prejuízo e realmente descobrir essas novas habilidades, né? Então eu diria que antes de mais nada, você que está aqui na nossa live, que aspira ou que já empreende na área fiscal, você é alguém fora da curva, né? Você decidiu sair ali da casinha, você é alguém que deslumbra oportunidades aí à sua volta e você precisa primeiro entender um código muito poderoso que você não constrói nada sozinho, né? Você precisa ter um time. E aí uma crença muito comum que eu percebo na área tributária, na área fiscal, nos escritórios, na consultoria, Francine, é que a maioria dos escritórios, eles começam ali com sócios, né? Então, um ou dois sócios, e muitas vezes esses profissionais acabam tendo que administrar várias tarefas, né? E aí, claro, primeiro vai se pensar em trazer um caixa para o escritório, né? Desenhar o portfólio de serviços, fazer a parte estrutural da empresa, né? Claro, é uma etapa que não pode ser negligenciada e entra também um pouco a importância do planejamento estratégico, né? A importância do marketing. Mas quando a gente pensa em escala, né? Quando a gente pensa em realmente crescer um negócio, você precisa ter em mente que a habilidade de investir em pessoas, ela precisa fazer parte do seu dia a dia, né? E aí, como empreendedores, a gente precisa desenvolver algumas habilidades, né? Precisa desenvolver inteligência emocional para a gente conseguir lidar com pessoas, né? Lidar com pessoas não é uma tarefa simples, né, assim, é uma tarefa desafiante, árdua, né, que consome muito da nossa energia, né, que você precisa fazer por amor, porque se for por obrigação, você não vai conseguir deslanchar muito o seu resultado. Então eu diria que primeiro você precisa trabalhar internamente você, né, como empresário, né, como alguém que precisa desenvolver a inteligência emocional, né, quanto mais você cresce, mais você vai precisar desenvolver a sua mente, né? A importância de você cuidar da sua mente, né? Você ter um acompanhamento ali psicológico, né? De você buscar ferramentas que existem hoje em dia, com o próprio coaching mesmo, né? Coaching era algo que para mim já fazia parte, já há um tempo, já ouvia falar sobre coaching, mas decidi como empresário abrir a minha mente para essa ferramenta e tem colhido resultados muito importantes aí na minha atuação como empresário. Então eu diria que um dos primeiros ingredientes aí que a gente precisa conversar
é a respeito de você se autoconhecer, né? Você Excelente. desenvolver a sua inteligência emocional. Faz sentido, Francine? Faz total sentido. Excelente colocações, professor. Olha só, vamos pensar que uma coisa é você ter uma soft skills, outra coisa é você ter uma hard skills. O que são as soft skills? São exatamente aquelas competências comportamentais, que é o que você falou. Eu preciso saber gerir as minhas emoções, blindar minha mente. Eu preciso saber controlar a minha ansiedade. Preciso saber liderar, preciso ter uma comunicação impecável, tanto no meu diálogo interno como uma comunicação externa. Preciso saber gerir o meu tempo. Tudo isso está relacionado a soft skills. E as hard skills já são competências muito mais técnicas. E essas competências técnicas, normalmente, é o que um contador aprende na faculdade, é que um advogado aprende na faculdade. Então, dificilmente ele vai conseguir aprender as soft skills dentro da graduação. E é onde entra, né? Os profissionais, consultoria, mentoria, coaching, esses profissionais que atuam nesta área, para quê? Para ajudar esse empreendedor, primeiramente, buscar um autoconhecimento. Será que eu sei liderar bem a minha equipe? Que tipo de perfil é que eu tenho? Será que eu consigo conduzir bem a equipe? Eu costumo dizer o seguinte, o líder, ele tem que ter uma habilidade muito grande para entender que o barco ele não pode ficar à deriva. É o líder quem vai ditar a rota, é o líder quem vai conduzir, é o líder quem vai dizer a hora de remar, a hora de ir para frente, a hora de avançar. Se o líder não tem uma boa comunicação, uma boa gestão emocional, uma boa liderança para conduzir o seu grupo, ele pode atrair o melhor profissional que existe, mas ele não vai reter esse talento, porque está atrelado à sua forma de liderança e está atrelado à maneira com que ele organizou a visão da empresa, os valores da empresa, a missão da empresa. Então, é tudo um conjunto, sabe? E aí você falou uma coisa muito interessante. São coisas que não se aprende na graduação, são coisas que não se aprende na faculdade. Então, eu aprendo, sim, como ser um bom contador. Eu fiz direito. Eu fiz comunicação e direito, né? Sou jornalista e bacharel em direito. Então, você aprende os termos técnicos da área de direito, da área, né, empresarial, tributária, enfim, da área penal. Mas você não aprende a montar uma equipe para o seu escritório. Sim. Você não aprende a liderar essa equipe. Você não aprende a traçar suas metas, os seus objetivos e vender essa ideia para a sua equipe. E é onde muitas pessoas hoje, professores, estão perdidos. Sabe por que estão perdidos? Porque a hora que você encontra o funcionário, ele fica 1 mês, 2 meses e de repente ele já te deixa na mão. Ou às vezes você tem que demitir pela falta de comportamento dele. E o que acontece? Existe uma descontinuidade dos processos. Os processos não avançam, as coisas não acontecem e vem o desgaste emocional. Então, a primeira coisa é o autoconhecimento. Se eu tiver um autoconhecimento, eu vou entender quais são as soft skills que eu preciso desenvolver. Quais são elas que eu vou precisar dar uma atenção melhor para que eu consiga me desenvolver, aprimorar o meu conhecimento e aí sim eu conseguir fazer um recrutamento e seleção adequado, conseguir liderar a minha equipe, reter esse talento, motivar a minha equipe de certa forma, criar estímulos, né, motivacionais, porque eu falo uma coisa interessante. Motivação, quantas pessoas você acha que a gente consegue motivar? Eu acho que ninguém, viu? É difícil, é bem complexo. A gente motivar alguém é complexo. A gente pode, às vezes, buscar algumas ferramentas, né, que podem ali despertar, estimular as pessoas, mas essa motivação, né, o motivo para agir, ele precisa, na minha visão, exato. Né? Gente, como líder, o nosso papel é estimular a pessoa a encontrar o motivo para ela agir, né? Isso aí, criar estímulos, né? Para ela poder agir, para ela se sentir motivada. E aí, que estímulos que eu vou criar?
Quais são esses estímulos que o líder precisa ter essa habilidade para criar? Então, quando você tem esse conhecimento, você vai atrair e reter esses talentos de uma forma muito mais assertiva. Porque ainda tem um agravante, né? Olha o trabalhão. Você tem um trabalho de procurar o candidato no mercado, o trabalho de entrevistar, de encontrar, o trabalho de treinar, de direcionar, e de repente ele foi embora. Levou todo o teu conhecimento que você transmitiu para ele. Capital intelectual indo embora. E aí depois você tem que fazer tudo isso de novo. Olha o retrabalho. Então, quando você tem essa habilidade, você consegue reter. E hoje as empresas, né, tem empresas que estão passando por dificuldades, mas tem outras que estão crescendo muito, que encontraram o caminho. E aí Sim. é nesse crescimento todo que você precisa ter uma adaptabilidade desses processos. Sim, sabe um ponto que, o insight que me veio da sua fala, professora Francine? O empresário, o empreendedor na área contábil, tributária, ele precisa primeiro desenvolver a sua autoimagem de empreendedor, a sua identidade de dono, né? Você ter a identidade de dono é importante, né? Não tem nada de errado em você ser o dono do seu negócio. Não, O que eu quero dizer com isso? Muitos empresários que estão no início, né? Eles acabam, Francine, desenvolvendo muitas atividades no dia a dia que são atividades operacionais. Então, o profissional acaba, às vezes, desgastando, investindo muito tempo em atividades. Vamos ver se faz sentido para vocês que estão me assistindo aqui, se você já empreende na área fiscal e tributária. Muitas vezes a gente gasta um tempo desnecessário em uma atividade que a gente poderia delegar, por exemplo, para um profissional que está iniciando, para um estagiário, né? E aí, às vezes, aquilo consome muito, o profissional não consegue ver o todo, né? Então, você precisa desenvolver a identidade de dono, isso é importante do seu negócio, ou de gestor, né? Saber delegar é importante, né? Eu estou falando isso porque, como empresário, foram desafios que eu enfrentei lá em 2018, 2019, de descentralizar, né? Formar o time também é descentralizar, porque muitas vezes você tem algumas habilidades que você faz muito bem, só que você é o empreendedor, você precisa ser a mente pensante, né? Você precisa estar pensando em formas de trazer mais clientes para o seu negócio, você precisa estar pensando em gestão, em marketing, em vendas, não necessariamente só na parte técnica ou ali, digamos, a parte operacional do seu negócio. Então, romper essa barreira é importante. Quando virou essa chavinha, para mim, foi algo que fez o meu negócio crescer, os meus negócios, né? Eu também sou empreendedor e gosto de ver oportunidades à minha volta. Então, romper essa crença de não centralizar é importante, né? E também não ver o time puramente, a formação do time, como um custo, né? Porque nos primeiros momentos ali, quando a gente fala num período de rampagem, né? Imagina que você iniciou a sua consultoria, o seu escritório, e aí é só você e o seu sócio, ou você e um time pequeno, né? Muitas vezes ter mais pessoas vai representar mais custos para você. Mas se você faz um planejamento, né? Se você começa a entender melhor o seu momento, e aí entra a importância de você utilizar ferramentas, né? Nós temos a análise SWOT, que é uma ferramenta que a gente vê muito na graduação de negócios, né? A análise SWOT, você vai analisar os seus pontos fortes, seus pontos de melhora, as suas oportunidades, as suas ameaças para o seu negócio e, com isso, entender o seu momento atual, né? Então, tomar uma decisão consciente na expansão do seu time vai ser determinante para você crescer o seu negócio. Por que alguns negócios se tornam exponenciais e em pouquíssimo tempo tomam dimensões gigantes, né? A gente pode usar um exemplo de uma empresa que dói um pouco no calo do contador falar dessa empresa, mas é um case que a gente precisa comentar, guardado aí as suas proporções, não estou aqui defendendo a qualidade do que é entregue por essa empresa, mas a gente tem um case da empresa Contabilizei, que é uma empresa que conseguiu aliar a contabilidade com tecnologia da informação, com um time consistente, e em pouco tempo de mercado pegou uma fatia grande ali das empresas no Brasil, ofertando um serviço
com um valor mais baixo do que a contabilidade convencional, né? Não quero aqui entrar no mérito da qualidade desse serviço, até porque eu não conheço, não sou cliente dessa empresa, mas a gente precisa olhar para essa empresa do ponto de vista de gestão e entender que muito rapidamente ela conseguiu escalar o seu resultado, né? E aí a pandemia, a gente viu um fenômeno interessante acontecer, né? Enquanto algumas empresas, infelizmente, estão passando por cenários muito desafiantes, né, muito complexos, tendo que desligar pessoas, tendo que, às vezes, fechar efetivamente, a gente tem outros nichos de mercado crescendo, prosperando, ganhando uma fatia importante ali do mercado, né? E quando a gente pensa na contabilidade, quando a gente pensa no direito tributário, na área fiscal, eu diria que, com base na minha experiência aqui na Bemax, na consultoria, eu sinto que o mercado está muito aquecido, professor Francine. Por quê? Os empresários querem buscar meios de economizar a carga tributária de forma lícita, né? Então, você tem uma baita oportunidade na mão de fazer desse cenário desafiante que a gente está vivendo, colher frutos positivos disso, né? Mas muitas vezes, para você ter resultados diferentes, você precisa fazer coisas que a maioria das pessoas não faz, né? A maioria dos empresários está ali sobrecarregado, está só com a pontinha do dedo para cima, assim, sabe? Sobrecarregado com as demandas operacionais do dia a dia, não consegue pensar o negócio. Você que está me assistindo, será mesmo que se você não tivesse pelo menos um assistente, um estagiário ali para liberar algumas demandas administrativas que não são tão estratégicas ali, você não conseguiria, às vezes, ter mais tempo de qualidade para poder fazer gestão do negócio, né? Então, a gente vê a expansão do time como gerador de muitas oportunidades, né? Eu sou alguém que se considera investidor em pessoas, né? Eu ouvi essa frase uma vez, há um tempo atrás, do Lehman, né? Falando que ele era um investidor em pessoas. E eu achei aquilo bonito de pensar por nosso investidor em pessoas. Topíssimo. Alguém assim também. Né? Não, excelente. Desculpa, pode falar. Não, eu que te peço desculpa, pode continuar. Mas assim, tudo que você falou... Ser investidor em pessoas é algo incrível, né? Investir em gente. Se a gente investe em gente, o nosso negócio cresce. Né? Então, a dica de ouro que eu coloco para você aqui não tenha receio em dar um passo adiante e colocar pessoas no seu time, claro, avaliando o seu cenário atual, né? Avaliando ali que tipo de decisão que você pode tomar para você ser assertivo, né? Para você conseguir colher frutos disso. Mas eu separei umas perguntas que eu gostaria de fazer para você, professora Francine, para desmistificar alguns termos aqui para nós que podem gerar dúvidas, né? Eu queria que você, se possível, respondesse para nós, a gente faz um bate-bola aqui sobre alguns termos. Eu queria que você começasse respondendo para nós o que é um recrutamento, né? Qual que é a diferença de recrutamento, de seleção? Às vezes é uma dúvida comum que a gente tem aí nesse meio. Legal. Bom, antes de responder a pergunta, deixa eu só fazer uma colocação com relação à sua fala. Existem formas e formas da gente estar ocupado. Nós precisamos estar ocupado, mas produzindo de forma eficiente. E hoje eu vejo que o empreendedor, ele precisa estar muito mais na atividade estratégica do que operacional, independente do tipo de empresa. E eu me lembro que quando eu precisei fazer essa virada de chave, Max, eu fui 10 anos, por 10 anos eu fui executiva de uma empresa privada conveniada à FGV, Fundação Getúlio Vargas. E quando eu decidi me tornar empreendedora, eu precisei ter essa virada de chave, sabe? Que horas que você sai do CLT e o momento em que você vai para o empreendedorismo, que você vai arriscar, que você vai de fato ali fazer as coisas acontecerem e no final do mês os boletos são todos para você também. Responsabilidade única e exclusiva sua. Então, olha só. Você consegue gerir muito melhor, ainda que seja uma empresa pequena, em fase de ascensão, de crescimento, quando você, ao menos, consegue definir as atividades que te tomam mais tempo, que são mais operacionais, para você ficar nas atividades mais
específicas no pensar do crescimento da sua empresa, da gestão da sua empresa. Então, se você sai da atividade operacional e vai para o estratégico, aliando isso à sua visão, onde é que está com o seu escritório daqui 5 anos? Menos um pouquinho, daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Não é? Que tipo de escritório que você quer ter? É só você e seu sócio, um mais um? Existe uma limitação aí de clientes para você atender. Então, que tipo de escritório você quer ter? Quantos funcionários você deseja? Não é? Você quer investir em quantas pessoas? Né? Vamos usar essa palavra. Você quer ser investidor de quantas pessoas? Daqui 2 anos, daqui 5 anos. Então, esse planejamento estratégico precisa ter uma assertividade muito grande para essa virada de chave. E aí, Max, você falou da análise de SWOT, conhecida também como FOFA. Por que FOFA? Porque é uma análise mesmo que é feita das suas fortalezas, das suas ameaças, das suas oportunidades, das suas fraquezas e também das ameaças. Então, quando eu tenho essa análise de SWOT, para cada uma delas, eu vou criar um plano de ação. Vou criar um plano de ação para esse desenvolvimento. E essa virada de chave, ela é muito importante para que o teu negócio continue na crescente. Porque se você tiver como um contador, agindo como um funcionário, ou como você era antes, como um funcionário, e não como um empresário, aí fica numa limitação muito grande para investir em pessoas. Então, será mesmo que você precisa ser você a fazer aquela folha de pagamento daquele cliente que você tem? Será mesmo que precisa ser você para fazer aquela rescisão daquele cliente que te pediu? Ou será que a sua participação não seria mais estratégica, não seria mais no planejamento do seu escritório, não seria mais em visitar um cliente, não seria mais em ter uma comunicação mais próxima do seu cliente? Então, se eu viro essa chave, eu vou saber exatamente quais são o tipo, né? Quais são os tipos de funcionários que eu preciso. E às vezes eu não preciso de um funcionário tão gabaritado quanto eu, mas talvez eu preciso ali de alguém para atuar no operacional mesmo, de um assistente. Talvez eu precise apenas de uma secretária para atender os telefones, anotar os recados. Talvez um estagiário, né? Alguém que já está também ali trilhando um caminho. E aí é que tá, porque aí começa a parte de recrutamento e seleção para isso. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é que atividade esta pessoa vai fazer. Porque se eu não tenho uma descrição do cargos dela, analisando as atividades em si que ela vai desempenhar no dia a dia, e aí vai até uma dica para você. Tem atividades, Max, que não é para a gente fazer e a gente pega para fazer, além da gente levar maior tempo, isso nos enfraquece. Então, a primeira coisa é entender o que eu estou fazendo. Sou eu mesma ou eu posso delegar? Faça uma lista das coisas que você pode delegar. Porque se você fizer uma lista de tudo que você faz e depois ir colocando um xizinho naquilo que você pode delegar, você já vai conseguindo criar um novo cargo para o seu escritório. Porque com aquelas atividades você vai saber exatamente que tipo de competência essa pessoa precisa ter. Quais são as soft skills, quais são as hard skills que ela precisa ter. E aí a gente parte para o recrutamento e para a seleção, que é bem diferente, né? O recrutamento, eu vou de fato trabalhar tudo isso, desde a descrição de cargos, a parte de vender a minha empresa para aquele colaborador, para aquele futuro colaborador. Então, é captar esses candidatos no mercado. Recrutamento é isso. Eu vou captar esses candidatos no mercado, eu vou mostrar a minha empresa, mostrar o cargo que eu tenho e despertar o interesse naquela pessoa de se candidatar à vaga. E só então eu vou para o processo de seleção. E é aí no processo de seleção que existe uma série de etapas, uma série de sequências para ir avançando, para que eu consiga desenvolver exatamente e ter um resultado mais eficiente.
Que é? Eu preciso colocar a pessoa certa no lugar certo, né? Isso mesmo. Muito bom. Uma coisa que Olha, acontece muito, principalmente para quem está começando, é que a gente tem que ter muita sabedoria nesse sentido e principalmente essa virada de chave. E eu cometi esse erro no início da minha empresa. Eu levei a minha irmã para trabalhar, levei meu filho para trabalhar, levei minha filha para trabalhar, o cachorrinho para pagar e todo mundo. E aí, sem você fazer uma análise dessa descrição de cargos e poder atrelar as competências dessa pessoa ao cargo, de repente você tem pessoas lá dentro e que não estão preparadas para isso. Então, por quê? O que o empreendedor faz? O pequeno empreendedor, quando ele começa a iniciar, ele quer ajudar todo mundo. Mas ele primeiro precisa ser ajudado. Então, a gente precisa ter uma sabedoria muito grande para que a gente consiga colocar a pessoa certa no cargo e no lugar certo. E aí isso é um tem pouco até... de Pode inteligência falar. emocional também, né? Porque isso é você saber, às vezes você vai ter que dizer não, realmente, mas pelo bem da empresa, né? Às vezes você vai ter que, às vezes seu coração tá dizendo que pela emoção você tomaria uma determinada decisão, né? Tem uma frase que uma vez eu ouvi que faz muito sentido aqui, a gente não deve contratar pessoas que de alguma forma a gente teria dificuldade de desligar, né? E é um erro que muitos iniciantes aí no empreendedorismo cometem. Então, se você me permite compartilhar com você um rápido testemunho meu em relação a gente falando muito hoje de virada de chave, né? Nós iniciamos aqui uma das empresas que eu sou sócio, que é a Bemax Educacional. Nossas operações iniciaram em 2019. Nós tínhamos aí começamos com um time de 3 pessoas, né? Éramos 3. Em 2020, a pandemia acelerou um pouco aqui a nossa operação e a virada de chave que aconteceu foi de eu descobrir que eu precisava de mais pessoas, precisava delegar algumas atividades que estavam na minha mão. Eu me vi fazendo tarefas que o estagiário poderia fazer até muitas vezes melhor, porque com a cabeça mais tranquila, mais focado naquela ação, né? E aí, um ponto muito importante, você que está nos assistindo, eu recomendaria bastante atenção para você, marca isso aí, que é quando eu comecei a abrir os processos seletivos em empresas de RH. Até o início da minha operação, até o meu 10º colaborador, né? Hoje nós estamos com um time aí de 37 pessoas, entre as pessoas que estão aqui dentro e as pessoas que estão trabalhando remotamente. Quando a gente estava ali até o 10º, o processo seletivo era muito arcaico, digamos assim, né? Eu abria o processo seletivo, eu postava nas redes sociais, eu fazia a primeira seletiva, né? E todo o processo ficava na minha mão. E o processo demorava dias, era muito complexo crescer o time. Porque tem o erro, o acerto, às vezes as pessoas não vinham com a qualificação que precisavam, né? E aí essa virada de chave ela veio quando eu decidi finalmente abrir processos seletivos com empresas de RH. Mas como eu sou sempre muito intenso, né? Intenso nas minhas decisões, eu quis dar um basta, né? E o meu basta foi abrir 3 processos seletivos em 3 empresas de RH diferentes no mesmo tempo, né? E aí começaram a vir muitas pessoas. E o que aconteceu? Eu tinha pessoas no meu time que não estavam produzindo bem, Francine. Só que como eu estava com dificuldade de expandir o processo seletivo e trazer outras pessoas boas, isso estava me limitando, às vezes, de tomar a atitude de desligar um determinado colaborador, porque não tinha outra pessoa para substituir. Então, eu ficava muito refém de tudo aquilo. Aquilo me angustiava como empresário, sabe? Quando eu aprendi que dava para virar esse jogo, né? E aí eu comecei a perceber alguns pontos que você trouxe, que o processo seletivo, na verdade, ele não acontece só da empresa para o colaborador, né? Se você está buscando alguém que está qualificado, alguém que é bom no que faz, o processo seletivo também acontece da pessoa para a sua empresa. Aí a importância de você saber vender a sua empresa, quais são os diferenciais da sua empresa, né? Quais são os pontos favoráveis que você
pode somar para a vida daquela pessoa, né? As pessoas se motivam por situações diversas, né? Algumas pessoas se motivam por promoções salariais, né? Outras pessoas se motivam por clima organizacional, por benefícios, né? Então você precisa começar a pensar nesses aspectos, escalar o negócio. Perfeito. E você precisa passar por esses desafios, né? Que fazem parte do dia a dia. Eu fico imaginando, Francine, esses mega empresários aí que tem times aí de mais de 100, 200 pessoas, quantas metamorfoses esses empreendedores tiveram que passar para entender a real identidade deles, né? O líder, o dono do negócio, ele não pode trabalhar, né? Essa é uma frase que, nossa, como assim? Não pode trabalhar, mas é o meu negócio, preciso trabalhar, né? Mas você precisa saber delegar e ver o todo do negócio, né? Não trabalhar na parte operacional, mas estar pensando ali no estratégico da empresa, né? Quais são as medidas de direção para atingir os objetivos, né? Qual que é a minha meta ali para o próximo semestre, né? Nós estamos num momento agora onde metade do nosso ano de 2021 já foi, né? E agora, você que está me assistindo, né? Você tem feito atividades estratégicas ou tem gastado muito tempo com questões operacionais? Talvez você sempre fez assim, né? Talvez sempre foi desse jeito, né? Você mesmo fazendo e tudo. Mas quando essa virada de chave acontece, o resultado começa a vir, né? Então, às vezes, quando você assume a responsabilidade de contratar uma pessoa a mais para o seu time, pode ser que naquele primeiro mês aquela contratação ela represente só mais um custo para a empresa. E você precisa estar consciente disso, porque você pode acertar, não existe aqui receita de bolo, né, Francine? A gente não defende a ideia de que segue essa receita aqui que vai dar tudo certo e você vai ter sucesso na sua consultoria, no seu escritório de contabilidade, mas são informações que com a nossa vivência, né, algumas coisas a gente sentiu na pele, eu compartilhando aqui coisas que realmente doeu em mim, eu tive que agir, né? Então você precisa pensar o seguinte, tá, será que se eu colocar uma pessoa a mais, eu consigo absorver o custo daquela pessoa no período de rampagem, né? No período de aprendizado dessa pessoa? E aí, quando a gente fala, tem mais algumas perguntas aqui para você, vou abrir já. Mas aí quando a gente fala em, iniciei um processo seletivo, coloquei uma pessoa para dentro da minha empresa, e aí? E agora? Que tipo de ferramentas eu posso ofertar para essa pessoa? Né? Perfeito. E aí a gente fala do feedback, né? Assim, você falou umas coisas bem interessantes aí, porque primeira coisa que você fez, você descentralizou o processo. Então, você ainda estava lá no início como aquele empreendedor que queria fazer tudo. E a gente não precisa fazer tudo, a gente só precisa conhecer quem faça, saber procurar quem faça. E quando você descentralizou o processo de recrutamento e seleção e levou para as empresas especializadas, de certa forma isso te desafogou e de alguma forma também eles te entregaram profissionais mais próximos do perfil da vaga que você tinha. Que é o que a gente faz. Ainda hoje eu conversava com um cliente a respeito disso e olha só que interessante, né? Nós tivemos um processo seletivo semana passada para uma vaga de gerente industrial. E dos 2 candidatos que eu mandei para ele, os 2 candidatos foram aprovados. E a gente falava do candidato anterior, que havia sido aprovado, Max, mas ele foi demitido um dia antes da contratação dele. E eu vou te explicar o que acontece. Hoje em dia, a gente está muito no processo de recrutamento online, recrutamento por videoconferência. Na verdade, as entrevistas, elas acontecem por videoconferência. Mas ainda assim, antes de qualquer coisa, de formalizar qualquer proposta, existe a entrevista presencial. Principalmente para cargos estratégicos, a gente pede uma apresentação para analisar a comunicação, liderança, gestão do tempo. Então, essa pessoa precisa levar uma apresentação no PowerPoint, falando das suas experiências passadas, dos seus aprendizados, do seu contexto familiar, né, da sua ambição de vida, enfim. E a gente dá lá de 30 a 40 minutos para a pessoa se apresentar. E eu já tive diversos casos. Casos em que
aquele melhor candidato, ele foi o pior na hora dessa apresentação. Ele demonstrou insegurança total, falta de comunicação, falta de liderança, de gestão do tempo, enfim. E esse último candidato, ele foi até interessante, porque ele demonstrou domínio, mas no dia da visita na empresa, para ele conhecer o espaço e ir ali conhecendo a equipe antes, né, da integração em si, só para sentir um pouco mais do candidato. Aí ele começou a mostrar verdadeiramente quem ele era. Aí ele perguntou, mas eu vou ter carro? Cadê o carro? Ele queria um carro para ele, sendo que ele não faz visita externa. Né? Então era um gerente de planta. E aí começou algumas perguntas assim que realmente foi o momento crucial de decisão ali. Tá demitido antes de ser contratado. Mas, e olha só que legal, para chegar num resultado desse, para dar certo, é necessário ter esse conhecimento. Você precisa saber ler aquilo que não está sendo dito. Você precisa saber escutar a fala que o candidato não falou. E está por trás da sua postura corporal, do seu olhar, dos seus gestos. Então, isso também o contador não se aprende na faculdade, o advogado não aprende na faculdade. Por isso existem as empresas especializadas para análise desse comportamento, para conseguir encontrar a pessoa certa para o cargo certo. Então, quando você terceirizou, provavelmente você teve uma assertividade maior. Eu consegui formar o time, no mínimo, umas 5 vezes mais rápido do que fazendo o processo sozinho, né? Então, foi uma decisão definitiva. Até hoje, eu conto aí com essas empresas que sempre que eu preciso me ajudam, conseguem trazer um profissional mais bem selecionado do que fazendo um processo, digamos, sozinho, né? Então, realmente foi uma decisão que foi bem importante. Inclusive, hoje, um pouco mais cedo, eu estava conversando com a Thaís Santos, que é uma das professoras da BMAX, ela mora aqui em Sorocaba também, e é empresária e contábil, né? E eu sempre, antes das lives, eu procuro entrar em contato com alguns profissionais e fazer algumas pesquisas, entender quais são as dificuldades, né? E a Thaís trouxe um tema bem interessante, Francine, que eu gostaria de colocar para você. Ela me disse o seguinte: Max, eu tenho muita dificuldade porque eu faço o processo seletivo, mas muitas vezes o profissional não tem as habilidades técnicas tributárias que eu preciso para a vaga. Então, às vezes, no processo seletivo, ela não consegue ter 100% de clareza se o profissional tem ou não aquelas habilidades. Muitas vezes ele diz que sim, que tem, né? Mas como resolver esse desafio, que talvez pode ser um desafio de outros colegas aqui também, como encontrar esse profissional que domina a parte técnica, né? Como que eu avalio, como que eu descubro se a pessoa que fala que sabe de fato desenvolver aquela atividade. Isso é muito interessante, essa sua pergunta, até porque tem competências que é fácil você identificar, tem competências que você vai conseguir analisar, outras você só vai conseguir analisar se você colocar a pessoa com a mão na massa. Então, vamos pegar uma questão básica. Se você quer alguém formado em contabilidade, você vai pegar o diploma da pessoa, vai pegar o histórico, vai ver que ela realmente foi formada em contabilidade. Tá, isso é a nossa live aqui, ó. Olha, que legal! Obrigada, Thaís. Seja bem-vinda aí. E aí, para você confirmar isso, fica muito mais fácil. Agora, vamos supor que você queira alguém com uma experiência específica na área fiscal ali com 2 anos. Obviamente que você precisa ter um teste. Você precisa colocar essa pessoa para fazer ali, para você realmente... ela entra como uma etapa do processo seletivo. Então, você mesmo pode criar... Oi, doutora Roberta! Tudo bem? Seja bem-vinda! Você mesmo pode criar ali testes, provas específicas para que isso seja alcançado, para que você analise, avalie. Então, Max, a gente tem algumas etapas desta entrevista.
para você analisar. Depois que você passa pela análise do currículo, depois que você passa pela entrevista, você vai para os testes de conhecimento. Então você tem o teste de conhecimento e esse teste, ele é específico dentro daquilo que você gostaria realmente de ter ali aquela informação. Você vai para os testes psicológicos, exatamente para você analisar o perfil comportamental, como, por exemplo, esse candidato que eu acabei de falar para vocês. Um gerente, a postura precisava ter sido uma postura mais ética, um comportamento mais assertivo. Afinal de contas, ele estava com os diretores da empresa. Então, ele tinha que ter tido, no mínimo, senso. Ele foi colocado à prova exatamente para ter essa noção do que ele sabia e de como ele ia conduzir determinada situação. Então, você vai para os testes psicológicos, para os testes situacionais. Eu me lembro que você falou para mim, em uma das entrevistas que você fez, e que era para a área comercial, e você pediu para a pessoa vender alguma coisa para você ali na hora, não foi isso? Você me contou uma história, assim, numa das sessões de coaching nossa. E é exatamente isso. Então, por exemplo, se eu quero um candidato ali, se eu quero um profissional para atuar na minha área comercial, eu vou colocar ele ali no teste situacional. Peraí, me venda essa caneta aqui. E eu vou ver se ele tem habilidade de negociação, se ele tem técnicas de vendas, se ele tem ali uma comunicação assertiva, persuasiva. Então, eu vou começar a fazer uma análise mais aprofundada. Mas, para isso, a gente volta lá naquela questão. Se eu não tiver um cargo definido da função que a pessoa vai atuar, eu não consigo nem fazer as perguntas certas para eu ter as respostas que eu preciso ter. Então, antes de mais nada, é clareza do cargo, clareza das competências comportamentais e das competências técnicas, as soft skills. Tem competência técnica, professor, que a gente não há necessidade da pessoa ter ali 100%. Você pode ensinar. Agora, as soft skills, a competência comportamental, você só ensina se a pessoa tomar consciência de que aquela competência não está encaixando no cargo que ela exerce hoje. Entende? Sim. Então, se ela não toma consciência, ela não desenvolve. E aí, como é que ela vai tomar consciência disso? Através da postura do líder, do empreendedor, do empresário, que precisa fazer um bom feedback, ter uma boa comunicação, um bom alinhamento. Pegar o profissional quando ele entrou na empresa, dali 30 dias, sentar com ele e falar: olha, como você estava quando você chegou, agora 30 dias depois, olha o que você já desenvolveu. Mas olha a sua descrição de cargos e o que eu ainda preciso que você desenvolva. E ali, junto com ele, traça um planejamento para ele ir conseguindo se desenvolver e entregar o valor que a empresa precisa que ele entregue. É importante dar feedbacks pontuais, né? A pessoa entrou na empresa, na minha visão como empresário, tá? Falando assim, se você como profissional de RH tiver uma visão diferente, por favor, compartilha aqui com a gente. Mas o que a minha experiência me diz? O primeiro feedback que eu dou aqui para uma pessoa nova que entra no meu time é com 7 dias. Depois de 7 dias eu já consigo dar um feedback formal para a pessoa em relação a alguns pontos preliminares ali que eu já pude observar, né? E sabe, Existe. Não sei se Deixa eu faz só sentido concluir pra essa você. sua fala antes de você ir para o outro ponto. Você precisa realmente dar os feedbacks pontuais. Mas quando o funcionário ele entra na empresa, existe uma curva, tá? Uma curva que ele vai fazendo. A gente chama, por exemplo, o primeiro quadrante, quando ele chega, é o momento dele conseguir ali se inteirar da empresa. Então, às vezes, dependendo desse prazo de feedback, isso pode até ter uma cobrança antecipada. O líder, ele trabalha entre esse direcionamento e entre esse treinamento. Então, nessa curva, ele começa no direcionamento, depois ele vai para o treinamento, depois ele vai para a fase de apoio e depois ele está tão maduro psicologicamente e emocionalmente e, enfim, maduro para a tarefa, que ele vai para a parte de delegar, que é onde você vai
entregando maiores responsabilidades para eles. Mas aqui embaixo no topo, na fase do direcionamento, é a hora de inserir ele na cultura da empresa. É o momento em que ele está se adaptando àquela realidade da empresa. Ali você alinha a expectativa. Por que eu te contratei? Qual é o objetivo da sua função? O que eu quero que aconteça? Em quanto tempo eu desejo que aconteça? Alinhamento das expectativas. E o líder, ele precisa ter aqui uma postura muito mais diretiva do que de apoio. Aqui o funcionário não vai te pedir nada, você só vai direcionar. Lembra do comandante do barco? Você vai ditar a regra do jogo ali, a rota. Você vai direcionar ele, porque ele não sabe. Quando ele vai para o treinamento, existe 2 tipos de liderança que eu vou atuar com esse meu liderado. Eu vou ser um líder mais diretivo, mas também um líder permissiva. Nessa fase do treinamento, para eu ser um líder diretivo e permissiva, eu continuo direcionando, eu continuo apontando o caminho, eu vou para a fase do treinamento, mas eu preciso ser permissiva na fase de permitir que ele erre, porque senão ele não aprende. Eu preciso deixá-lo mais à vontade para conseguir desenvolver, porque senão eu sufoco o funcionário. Já viu aquelas pessoas que acabam de pedir uma coisa, dali a pouco pede outra, e pede outra, ele não sabe qual que ele tem que entregar primeiro, aquele líder extremamente agitado, e é o momento que o colaborador se perde. Entende? Então eu preciso saber estabelecer prioridades e ali dar espaço para ele ir se desenvolvendo. É aí que entra os meus feedbacks, que não são só pontuais, mas precisa ter um momento mesmo de feedback. Uma hora marcada, um horário ali, uma reunião pré-definida para análise de tudo que ele já desenvolveu, o que ele precisa para conseguir continuar entregando. Entende? Então é uma curva ali, para só depois ali para o apoiar e delegar, e eu deixar essas 2 partes para outro momento. Sim. Sabe uma grande ferramenta que eu descobri na caminhada também, com essa questão da transformação digital, de tudo hoje em dia converter para vídeos, né? O que eu percebo aqui na minha atividade, nas atividades de maneira geral, quando entra um colaborador novo, algumas tarefas que você precisa ensinar para esse colaborador, talvez são tarefas que estão muito dentro do seu dia a dia e que você vai ter que ensinar ali mais de uma vez. Faz parte do processo, né? Dependendo da complexidade da tarefa, você vai ter que ensinar 2, 3, 4, 5 vezes e continuar acompanhando a pessoa. Faz parte do processo. Só que o que eu descobri que foi um grande ensinamento aqui para mim e para os meus negócios, assim, eu comecei a gravar tutoriais e gravar vídeos, né, gravação de tela mesmo ali. Existem hoje várias ferramentas gratuitas, inclusive, para isso. E aí eu comecei a dar as minhas instruções de treinamentos para novos membros da equipe, ou muitas vezes delegando isso também, mas de maneira gravada. Então eu colocava vídeos curtos, com tarefas ali de 3 a 5 minutos, né? E aquelas tarefas estavam ali, uma vez que eu gravei aquele vídeo de forma didática, chegou um novo colaborador, eu tenho alguém em treinamento, em vez de eu ter que ensinar de novo para aquela pessoa, eu vou recomendar para ela assistir, ler, estudar aquele material e vou tirar dúvidas pontuais. Imagina que eu comecei um time aqui com 3 pessoas e hoje tem 37, gente nova entrando, e você tendo que refazer tarefas que são do dia a dia para poder ensinar a pessoa, e aí você faz um tutorial que se resolve praticamente, né? E você tem ali a liberdade de poder ajudar, colaborar de forma pontual, sendo que o conteúdo técnico já está gravado. Então isso acelerou muito aqui os meus processos, trouxe uma organização melhor, né? Então essa organização das tarefas é importante, né? No começo, às vezes você não tem 100% de clareza de todas as atividades que aquela pessoa vai desenvolver, como você bem colocou, isso é um erro, né? Porque se na hora do processo seletivo, ali, na descrição do cargo, você não consegue detalhar isso, e aí algumas atividades são uma surpresa completa para a pessoa, vai dar ruim, né? Daqui a algum tempo,
pode gerar algum desgaste, aí você vai ter que lidar com algum tipo de conflito, né? Eu costumo pensar, Francine, e aí nas nossas primeiras sessões de coaching eu consegui tirar, já era um desejo que eu tinha, mas eu consegui tomar essa decisão, que foi, na verdade, foi uma mudança de crença para mim, né? De contratar uma assistente para as minhas tarefas pessoais, profissionais, né? Você que é empreendedor, que é empresário, avalie bem se você não está fazendo tarefas administrativas que você não deveria estar fazendo, né? Para mim foi uma crença que eu tive que superar, porque eu achava que isso era uma coisa de vaidade, que era desnecessário, né? Que era um custo que eu teria. E aí, um dado momento, eu decidi mudar essa forma de pensar e contratei uma pessoa para me ajudar diretamente com as minhas demandas pessoais, administrativas, e isso potencializou demais a minha atuação, porque tudo que é administrativo hoje, que é gestão da minha agenda, gestão das tarefas, tudo que eu consigo delegar, eu procuro delegar, né? E isso traz para mim uma tranquilidade mental para que eu consiga pensar mais na parte da gestão do negócio, né? E aí, dando uma pinçada, eu comecei a falar sobre isso, mas um ponto de atenção importante: você não é simplesmente contador advogado. Se você está nessa live até agora, ou você é empreendedor, ou você aspira um dia ser um consultor independente, formar o seu time. Então, eu digo para você o seguinte: a hora mais cara que você tem dentro da sua empresa hoje é a sua hora, né? Se você está investindo ali suas 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 horas por dia em atividades que são administrativas, pode ser que você esteja tomando más decisões na gestão do seu negócio. Então avalie bem, porque às vezes a gente enxerga muito como um custo, né? Mas imagina você tirando parte das demandas administrativas que estão com você hoje e ter abaixo de você um time e você realmente cuidar do que precisa ser cuidado, né? O que precisa ser cuidado na minha visão? Entregar um serviço tributário de excelência, né? Ter um time técnico. Você pode ser o técnico que vai supervisionar a execução das suas atividades. Só que você também precisa estar pensando em como trazer mais clientes para o seu negócio. Como você pode atrair mais pessoas, né? Nesse contexto, eu quero fazer um rápido convite para você. Não sei se você já sabe, aqui na Bemax nós temos uma formação em marketing e prospecção de clientes no Simples Nacional, que é uma formação que eu coordeno pessoalmente, Francine. E eu trouxe um conteúdo programático muito diferente, porque traz ferramentas de gestão, né? Traz CRM, né? Estratégias de marketing sem infringir o código de ética, estratégias de vendas, né? E se você quer entrar nesse universo, né? Se você quer realmente ser um empreendedor, escalar o seu negócio, nessa formação eu trago insights, estratégias que a professora Ana Paula, a professora Mayra Silvestre, o professor Thiago Glixman utilizam no dia a dia para atrair clientes. Então, o que a gente fez? A gente decodificou isso, né? A gente colocou isso no curso, a gente transformou isso em aulas e nós já temos alunos tendo feedbacks muito positivos, né? Nessa formação, professora Francine, nós já temos mais de 600 alunos matriculados. Uau, né? De que legal. várias regiões do Brasil. E é uma formação muito fora da casinha do que a gente vê no dia a dia. Né? O que eu fiz? Eu trouxe a minha bagagem de mais de 10 anos atuando na área comercial, aliado com estratégias de marketing, né? Então a gente fala sobre script de vendas, a gente fala sobre técnicas avançadas de negociação, né? A gente entrega um roteiro de estratégias de marketing que o profissional pode fazer para atrair clientes. E o meu desafio para você é, se você quer se juntar a essa turma, eu vou colocar aqui o meu contato, esse é o meu WhatsApp, tá? Você pode me escrever. Eu quero propor para você fazer uma mentoria individual com você para abordar marketing e vendas. E aí a gente não combinou, mas quero te propor um desafio, Francine. Quem estiver com a gente hoje nessa formação, você topa fazer uma sessão de mentoria
com essa pessoa para falar sobre gestão, ferramentas de gestão e de recrutamento e seleção? Uau, claro! Com certeza, conte comigo, estarei aí te apoiando, até porque eu sei o quanto é difícil passar por essa situação e não conseguir alguém ali para te ajudar nesse momento. E às vezes o teu negócio poderia estar voando e pode ser que não esteja, que esteja patinando por falta de uma mentoria, por falta de uma coach, alguém que realmente possa te ajudar a direcionar. Eu lembro, né, Max, quando a gente começou o processo de coach com você e a gente conseguiu chegar no denominador de que você precisava de uma assistente. E ali a gente viu as funções dessa assistente, o quanto isso te liberou, sabe? Liberou sua mente, liberou espaço para você avançar mais e produzir mais estrategicamente. Então, conte comigo. Vai ser uma honra, um prazer aí, ó. Então, tá bom. Bom, se você então quer se juntar a essa turma, quer ter uma mentoria, que é algo que não faz parte originalmente dessa formação, eu digo para você que é uma formação que vale cada centavo. Um cliente que você fechar já vai te dar recursos para você pagar a formação com tranquilidade. E além disso, se você quiser tomar a decisão hoje, me escreve, esse é o meu WhatsApp. Eu vou te detalhar como vai funcionar essa mentoria, onde nós vamos traçar um plano de ação para você, para descobrir oportunidades de você atrair clientes e de você fazer um marketing consistente para o seu negócio. Então, um compromisso que eu assumo com você, escreve aí, faz um print no meu número, eu fico à disposição para a gente conversar melhor a respeito disso. Bom, Francine, a nossa live passou voando. Uma hora já foi, ó, já foi embora. Eu tenho uma outra live agora às 9h30. Para quem está aqui que não me segue nas redes sociais, aproveite, vai seguir lá nas redes sociais e acompanhar a live. Nós vamos falar sobre gestão de capital de giros nas empresas em tempos de pandemia. Vou falar com um colega meu da FGV, um professor na área financeira. Vai ser uma live topíssima também. Ah, que legal. Coloca o seu Instagram aí no comentário para o pessoal seguir, né? Se vocês gostaram dessa live, coloca aí um coraçãozinho, coloca um emoji, deixa eu ver se vocês gostaram. E a gente com certeza vai fazer outras lives, professora Francine. Te convido aí a estar com a gente em outras oportunidades, né? Continuando esse assunto, em outros assuntos. Foi um prazer estar aqui com você. Obrigado por esse bate-papo gostoso. Né, por esses insights que você compartilhou aí com a gente. Foi muito rica a nossa live. É um privilégio, né, como seu coach, fazer essa live com você, né, poder dividir aqui com você esse momento e aprender também, né? Muito obrigado. Obrigado pela disponibilidade. E conte com a gente, conte com a BMAX na sua caminhada. Bora pra cima, conte comigo sempre, obrigada aí pela oportunidade também, ao pessoal que está aqui na live, foi um prazer estar aqui com vocês, e olha, aproveite essa oportunidade que o Max colocou aí, que eu acho que é uma oportunidade única para você continuar esse processo de desenvolvimento e ainda vai levar de bônus aí a mentoria, então olha só, que bacana. Max, muito obrigada, viu? Grande abraço aí para vocês. Até a próxima. Obrigado, Até. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.